Olá, amigos do canal, Eduardo falando, tudo bem? É o seguinte, no último vídeo eu falei que nós íamos começar agora a soldar chapas grossas, tá? Antes disso, eu queria explicar uma coisa e acho que isso é uma coisa importantíssima para ser entendido, tá? Todo mundo fala da regulagem da máquina. Eu vou regular para soldar chapa fina, eu quero soldar chapa de carro, eu vou soldar portão e assim por diante. E pergunta qual a regulagem certa, tá? E eu vou dizer uma coisa agora aqui que meio que contraria o que se diz por aí, mas é uma realidade. Quando eu vou soldar uma chapa, não é só o fato dela ter 1 milímetro, 2 milímetros ou meio milímetro que vai me dizer a regulagem da solda, tá? Por exemplo, numa soldagem tipo dessa, em que as chapas estão de ponta uma com a outra, tá? Ela não tem nada aqui embaixo que tenha resistência para ela. Então a soldagem aqui é uma soldagem mais difícil, requer menos corrente. Por outro lado, se ela está encostada no material mais grosso, tá? Ela tem um material por baixo segurando, eu posso dar uma corrente mais alta. Eu vou dar um exemplo, ó. Aqui eu estava soldando a 50 amperes essa chapinha de 0,75 neste metalon. Ficou essa emenda aqui porque exatamente quando eu estava soldando me acabou o arame bem aqui, tá? Por incrível que pareça, o arame acabou, eu tive que trocar o rolo e continuar. Mas eu quero dizer que 50 amperes aqui, ó, não cortou essa chapinha fina. Por quê? Ela tinha um apoio de uma chapa mais grossa por baixo, tá? Se eu tentasse soldar aqui com 50 amperes, ela ia abrir buraco em cima de buraco em cima de buraco. Eu não ia conseguir soldar, tá? Por outro lado, uma chapa mais grossa, tipo essa aqui, ó, essa tem 2 milímetros. 50 amperes para essa chapa pode ser pouco, tá? Então o que acontece? De acordo com a espessura da chapa e como ela está, é que eu vou dizer a regulagem da máquina, e não pura e simplesmente dizer assim, olha, uma chapa de 1 milímetro você solda 50 amperes. Não é bem assim. Eu posso soldar ela 50 amperes, por exemplo, se ela estiver apoiada, e 50 se for muito, se eu for soldar ela solta, como está aqui, tá? Ou se tiver uma fresta, como está ali uma frestinha, entenderam? Tem uma pequena frestinha. O que eu vou fazer aqui, ó? Primeiro, essa maracutaia que eu tô fazendo aqui, a minha esposa disse que parece até um, sei lá o que, um passarinho. Eu só quis soldar aqui para ficar fácil para ele trabalhar, tá? O que eu fiz aqui, ó? Aqui tem uma chapa 0,75 milímetros que foi soldada aqui, ó, a 50 amperes. Ou seja, quando eu soldei aqui, 50 amperes foi suficiente, tranquilo, porque tinha um apoio. Mas que para soldar aqui, ó, vocês vão ver que 35 amperes no ajuste mínimo da máquina é até muito perigoso furar, tá? É uma chapa bem fininha, pode ser que fure. E depois eu vou soldar aqui, ó, com a mesma corrente, e vocês vão ver que 35 amperes para uma chapa de 2 milímetros é pouco. E que eu vou ter que aumentar para uma corrente maior para terminar a soldagem, tá? E eu gostaria de deixar depois, no final do vídeo, eu vou deixar um link para um vídeo de um amigo meu inscrito no canal, que na verdade não é dele, é do Arte Solda, o link, porém ele participou do vídeo, tá? Legal, sobre regulagem de máquina para metalon. E corrigir uma coisinha que ele falou ali sobre a regulagem do arame da máquina que ele usou, tá? Primeiro lugar, nós vamos fazer essa desculpa, aqui eu soldei um arame de 2 milímetros, ó, tá? E dá para soldar, soldei aqui com 35 amperes. Significa que você solda coisas pequenas, tá? Com uma máquina dessa, dá para soldar coisinha miúda. Ó, um arame fininho, peguei e soldei aqui, tá? Fiz até uma anteninha dobrada. Mas vamos soldar aqui, e é aqui que entra o pequeno detalhe daquele vídeo, tá? Quando ele explicou sobre a regulagem da máquina, ele foi soldar um metalon de 0,90, se não me engano, de 1 milímetro. Ele botou a 35 amperes, tá? E foi soldar, ainda furava. Aí que eles fizeram? Reduziram aqui, ó, a regulagem de ajuste fino da máquina, tá? É nesse momento que houve uma pequena falha do vídeo, que é o seguinte: quando você regula aqui, você diminui os 35, mas é a voltagem, mantém os 35 amperes, tá? E não muda a velocidade do arame. Lá ele dizia que quando você usa o ajuste fino, a velocidade do arame muda junto, não muda. Na verdade é assim, ó, quando você regula aqui, você regula a velocidade do arame. Quando você regula o ajuste fino, você tira um pouco da tensão, mas mantém o ajuste de arame, tá? Ou seja, não vai diminuir a velocidade, vai manter a mesma, só vai diminuir a tensão.
No ajuste aqui, se vocês olharem, eu consigo tirar até 5 volts ou acrescentar até 5 volts, tá? Tá marcado aqui, ó, tá? Só na tensão, ignora a velocidade do arame. O que acontece quando eu mudo isso aqui? Se eu diminuo a tensão, o arame ele não vai ter tanta energia para fundir, automaticamente a solda entra menos no material. E quando ela entra menos, ela fica aquela solda mais alta, tá? Porém, se o material for fino, tipo esse aqui ou tipo aquele do vídeo dele, tirar a tensão é legal. Por outro lado, se eu aumento a tensão, ela vai ter uma tendência maior a penetrar o material, até certos limites, tá? Existe um limite a partir do qual uma tensão excessiva vai fazer o inverso, vai causar a falta da penetração no material. É meio absurdo, mas isso acontece. Nesse vídeo aqui, ó, eu vou soldar aqui usando a mínima tensão da máquina e a menor regular de tensão, não, mínima corrente, que é 35 A, e a menor regular de tensão dela, 5 volts a menos do que ela recomenda para 35 amperes. E nós vamos soldar essa chapa 0,75. É corrente excessiva para uma chapa dessa, pode acontecer de furar, mas nós vamos tentar soldar, tá? Para ver o que acontece. Vocês vão ver que para essa tensão, essa espessura de chapa, 35 amperes é até demais, tá? Mas é o mínimo que a máquina faz, beleza? Vamos tentar soldar aqui e vamos ver o que acontece. Se você gosta de nossos vídeos, nos incentive e ajude nosso canal a crescer, inscrevendo-se, deixando seu like e comentando. Isto não lhe custa nada, mas diz ao YouTube que você gosta de nosso conteúdo uma chapa e o faz divulgar nossos vídeos. Foi soldada a 35 A com 5 volts a menos do que o recomendado, tá? E o que eu queria mostrar é o seguinte: se vocês olharem por baixo, ela atravessou o material. Eu vou limpar melhor pra gente ver. Eu vou escovar aqui, ó, pra vocês verem que ela atravessou o material. Olha só. O mínimo dessa máquina, a solda pegou dos dois lados, ó. Ela atravessou aqui, mas foi soldado aqui, tá, ó. Ou seja, para uma chapa 0,75, essa máquina consegue soldar. Para quem pergunta sobre chapa automotiva é 0,95, tá? Então, se ela solda 0,75, ela solda a chapa automotiva de boa, tá? Podem ver que a corrente foi até excessiva, porque ela chegou a quase furar o material, tá? Ela quase furou, observa aqui, ó, tá? Mas ela solda e dá para fazer cordão em 0,75, beleza? Agora nós vamos tentar soldar aqui, com a mesma tensão e a mesma corrente. E vocês vão ver que não é o suficiente. Observa aqui, ó. Eu só vou fazer esse pedacinho que eu quero mostrar o seguinte, ó. Nessa corrente, nesse ajuste para essa chapa, ela nem atravessa, olha lá, ó. Ela não chega nem a entrar no material. Ou seja, não adianta querer soldar uma chapa 2 milímetros, por exemplo, com esse ajuste, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou voltar ao normal da máquina, vamos testar 35 A nessa regulagem, tá? E depois nós vamos colocar o que eu recomendo para uma chapa dessa. Observa aqui, ó, que para essa chapa aqui, o 35 A com a regulagem padrão de tensão dá uma solda até que bonita, porém ela não atravessa o material. Pode ver que ele continua tendo uma fresta, tá? Se eu lixar do outro lado, essa chapa não tem resistência. Então o que que acontece? Para mim poder lixar, ela teria que preencher esse material. Para ela preencher, eu vou aumentar essa tensão, beleza? Ó, eu vou botar ela em 50, beleza? Olha lá.
Pode ver que com 50 amperes a solda ficou mais baixa, tá? Ela cavocou um pouco mais o material, ó. Tá? E ela quase preencheu ali, ó. No finalzinho ela começou a preencher. Ainda era pouco para uma chapa dessa, se fosse ser lixada, tá? Então, por exemplo, assim, numa chapa de 2 mm, eu teria que trabalhar na faixa de 70 amperes, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: tudo vai depender do que você vai soldar e de que maneira o material que você vai soldar está. Por exemplo, aqui vocês viram, ó, que ela quase furou no mínimo do mínimo da máquina. E aqui eu soldei com 50, e é a mesma chapa. O que mudou? Aqui ela está sem nenhum apoio por baixo, e aqui ela tem essa outra que serviu como reforço, ajudou a dissipar o calor. Entenderam? É isso que eu queria dizer antes de a gente começar a trabalhar com material de chapas mais grossas, tá? Essa chapa, por exemplo, é 2 mm, mas nós vamos soldar chapas de 6 mm, chapas de 3 mm, para vocês verem como é que funciona a soldagem com materiais mais grossos, beleza? Eu vou deixar o link do canal Arte Solda do vídeo que eu tô dizendo que tem a regulagem de máquina, vocês vão ver que é bem legal. Maravilha? Eu até esperava que essa chapa fosse furar, não chegou a furar, mas acontece. Beleza? Até mais, gostaria que todo mundo deixasse um like no canal. Eu agradeço, se puder compartilhar o vídeo também. Muito obrigado, até mais.